Amém. O Senhor realmente está despertando os jovens. Foi um evento muito bom, um feriado, que nós ficamos juntos lá. E nós sentimos que nós não podemos ficar da mesma forma, que nós precisamos reagir, nós precisamos nos levantar. Ficar na mornidão, na tradição, nos pecados, no mundo, na Babilônia, que é descrita em Apocalipse 17 e 19, não é para a nossa geração. Não é para a nossa geração, essa geração que nós cremos que pode sim trazer o Senhor de volta. Então embora tinham acho que uns 100 jovens, mas todos se posicionaram pelo Senhor. E nós entramos fundo na palavra, nos hinos, no oralhê, na leitura da Bíblia, todas as práticas que o Senhor deixou para a igreja, nós valorizamos, nós provamos, nós experimentamos de uma forma nova, com mais realidade ainda. Eu acho que isso serve de exemplo para toda a igreja, não é? E nós vimos também que, já entrando um pouco no encargo dessa semana, nós vimos que toda vez que Deus falava a Abraão, havia uma reação. Toda vez que Deus falava, Abraão reagia. Às vezes a reação não era tão enérgica, demorava um pouco, mas havia sim uma reação. Às vezes precisava de ajuda de quem estava mais velho do que ele, quem estava mais à frente, mas ele se posicionou. E o Senhor continua falando a cada um de nós. Nós precisamos aprender a ouvir a palavra do Senhor. Em João 10, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1, fala assim, em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Nós somos ovelhas. Nós precisamos abrir a porta para o pastor entrar. Nessa manhã, esse pastor já começou a falar com você desde o primeiro hino. Teve os compartilhares. E o que foi produzido no seu interior? Qual reação já houve no seu interior até agora? Eu espero que tenha havido uma reação positiva, de despertar no seu interior, porque Deus já começou a falar. Mas às vezes a gente fica um pouco, não, ele vai falar na mensagem, não, vai falar daqui a pouco, não, talvez um versículo. O nosso Deus é um Deus que fala e Ele não perde nenhuma oportunidade. Desde o começo dessa reunião até o final, Deus vai falar. Depende de nós abrirmos a porta do nosso coração e reconhecermos a voz do pastor. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome. Deus conhece o teu nome. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você precisa. Ele te chama pelo nome. 7 bilhões de pessoas mais ou menos nesse universo, mas se você abrir o teu coração para o pastor, se você crê nele, ele sabe quem você é. Isso é algo maravilhoso. E você pode também passar a reconhecer e como ouvir a sua voz. Isso depende da convivência com o Senhor. As ovelhas convivem com Ele. As ovelhas ouvem a voz dEle. Vai para aquela direção, não vá para lá. Olha, agora é a hora do alimento. Elas estão acostumadas a ouvir a voz do Senhor. E nós, irmãos? Nós conhecemos a voz do nosso pastor? E eu vou dizer mais, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer, versículo 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, você pertence ao Senhor, vai adiante delas, ele é o nosso líder, ele está à nossa frente. Elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Nós reconhecemos a voz do Senhor e Ele reconhece também a nossa voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas
e elas me conhecem a mim. Então nós precisamos conhecer a voz do Senhor. Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus vivo, verdadeiro. E essa voz, hoje, não é um grande evento, um lençol que desce dos céus como foi para Pedro, ou um sonho miraculoso, algo de superstição. Não. Essa voz, ela é constante, ela é diária, nas situações pelas quais nós passamos, mas muito também na palavra escrita do Senhor, na Bíblia, no alimento diário, os livros que nos ajudam a compreender a palavra do Senhor, as mensagens, as reuniões, os compartilhares. Deus está falando, Deus está falando, mas nós precisamos reconhecer a sua voz. 1 Tessalonicenses 2,13. Obrigado. 1 Tessalonicenses 2,13. Vamos ler juntos, por favor. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Amém. Acolheste a palavra não como palavra de homens. A palavra de Deus, ela não é a palavra de homem. A palavra do homem é falha, é equivocada, pode desviar, mas a palavra de Deus, irmãos, você precisa aprender a receber e a ouvir a palavra de Deus, a identificar a palavra de Deus. E essa palavra, ela pode aparecer de várias formas. E nós temos visto que há uma palavra, e aí Pedro nos ajudou, o apóstolo Pedro e o irmão Pedro também tem ajudado, que é a palavra profética. E a semana nós vimos que ela se divide em duas formas, né? Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é de fato, literalmente, ter contato com a palavra de Deus, que nos foi dada, principalmente a Bíblia, conhecer o plano de Deus, conhecer o que Ele precisa, o que Ele pensa a respeito do homem, de você, onde você está situado no plano de Deus. Nós temos muitas dúvidas, muitos receios, às vezes dificuldade em tomar decisões na nossa vida. Por quê? Porque falta conhecer a palavra de Deus, falta conhecer o plano de Deus. O que Ele quer para a sua vida, para a sua família, a sua profissão, para os seus filhos. A palavra de Deus é o nosso guia. Ela nos dá revelação. Quando nós entramos em contato com essa palavra, ela não é uma palavra de homens. Homens inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. Todos os livros da Bíblia são preciosos. Às vezes nós não conseguimos entender muito, mas à medida que nós vamos tendo contato com um livro que nos ajude do lado, uma mensagem que é dada sobre o assunto, aquilo vai se tornando luz, vai revelando a nós a intenção de Deus. Mas nós muitas vezes preferimos buscar outras coisas, outras palavras, conselhos de amigos, Google, tudo está tão acessível, tem opinião para todo lado, todo mundo pode dar opinião hoje. Mas qual é a palavra que é capaz de te salvar, de te orientar, de te guiar? Por isso, Deus já sabia disso. Em Deuteronômio 6, vamos abrir lá, por favor. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5. Nos nossos dias, o inimigo de Deus faz de tudo para desviar os cristãos da palavra pura e genuína de Deus. Porque ele sabe que quando ele fizer isso, o povo vai se perder, o povo vai se corromper, o povo vai se afastar. O que nos guarda é a palavra do Senhor. Nós precisamos ser identificados por aqueles que amam profundamente a palavra do Senhor, conhecem a palavra do Senhor e invocam o nome do Senhor. Capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
e de toda a tua força. Fala para quem está ao seu lado esse versículo assim, ó. Amarás, pois... Versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O que está no nosso coração, irmãos? Nós vimos também no Arca que há o estatuto dos povos no meio dos quais nós habitamos. As ideologias, os princípios que não são os nossos princípios. O que tem que estar no nosso coração é a palavra do Senhor. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Quando você vai se deitar, o que é que está na tua mão? O que é que está no teu coração? A palavra de Deus ou o teu celular? Quando você se levanta, qual a primeira coisa que você tem contato? A palavra de Deus, a oração, ou o teu celular, ou a tua cabeça já está no teu trabalho, no que você vai fazer, como cuidar dos filhos, o que tem que tratar ali, conta para pagar, dívidas. A palavra tem que estar no nosso coração. E nós vamos falar dessa palavra, ao se deitar e ao se levantar. Isso é determinação para o povo de Deus. Isso não é uma palavra simplesmente para nós falarmos aqui e não praticarmos. É uma determinação do nosso Senhor. Nós precisamos praticar, falar, viver essa palavra. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Por quê? Para guardar a tua casa. Muitas coisas entram na nossa casa por falta da palavra. Muitas abominações, contaminações, coisas negativas entram nas nossas casas porque falta a palavra. Deus quer proteger, Deus quer guardar. Quando Satanás olha, vê a palavra lá na porta da tua casa, opa, essa eu não passo perto. Essa aqui tem gente que sabe usar a palavra, que sabe usar a espada do Espírito. Essa está guardada. Olha em Deuteronômio 7, 26. 7:26. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Vamos cuidar da nossa casa, irmãos. O que nós colocamos na nossa TV, no nosso computador, as práticas que nós trazemos para a nossa casa, podem amaldiçoar a nossa casa. O Senhor quer abençoar, o Senhor quer cuidar, o Senhor quer guardar, mas precisa falar da palavra, viver a palavra. No versículo 8 do capítulo 6, fala, que atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. A mão está relacionada ao fazer. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós tocamos, nos movemos, tem que dar testemunho da palavra. O que você faz tem que estar de acordo com a palavra de Deus. O que você pensa no frontal, a mente, entre os olhos, tem que ser a palavra. Tudo na nossa vida, irmãos, tem que estar permeado da palavra. Se isso não acontecer, qual palavra que ficará nas nossas mãos? Qual o testemunho nas nossas mãos e na nossa mente? Apocalipse 13:16. Eu acho que 13:16. Isso mesmo, 13:16. No final dos tempos, o anticristo, a Bíblia fala que o anticristo vai colocar, o Satanás, por meio do anticristo, falso profeta, a besta, vão colocar o sinal na fronte e nas mãos. E sem esse sinal, você não vai conseguir, quem ficar na grande tribulação, não vai conseguir ter sustento, comida, vai ter que sofrer muito, se você não aceitar esse sinal, você vai ter que sofrer muito para conseguir sobreviver.
O versículo 16 fala: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Está vendo? Deus quer te marcar com a palavra santa, pura, que vai te guardar e que vai te levar para o reino, para ser um vencedor. Agora o inimigo quer te marcar também. Aqueles que não creem no Senhor, talvez ele não esteja tão preocupado, já está na mão dele. Mas os cristãos, esse ele está olhando, esse ele quer tentar dissimular, desviar. Mas nós na igreja temos a palavra profética. Nós sabemos para onde nós estamos indo, nós precisamos saber onde nós estamos situados no plano de Deus. E essa semana há uma grande revelação que está em Romanos 5, né? Eu vou falar só essa parte, aí o Vilmar pai vai vir. Romanos 5, né? Este é um versículo que nós temos que decorar. Decora o versículo. Nós precisamos de novo, irmãos. Essas coisas têm que ficar, se for para colar no espelho da sua casa, não tem problema, né? No quadro escrever, levar no bilhete. Mas nós precisamos que essa palavra entre de tal forma no nosso coração que haja um despertar. Olha Romanos 5:10, que versículo maravilhoso. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E quando nós lermos a palavra do Senhor, nós temos que ter a impressão de como Deus quer que nós leiamos. Esse é um dos versículos que Deus, quando você vai ler, ele fica na expectativa. Como que ele vai ler? Será que ele vai tocar? Olha essa preciosidade. Primeiro, irmãos, nós éramos inimigos. Antes de crer no Senhor, eu e você éramos inimigos. Não é que nós éramos uma pessoa desconhecida de Deus, que Deus não, nós ofendíamos a Deus. Nós éramos inimigos. Ter inimigo é péssimo, não é? É ruim. Você fica tenso, nervoso, você nunca sabe o que vai acontecer. Nós éramos inimigos de Deus. Nós atrapalhávamos Deus. Nós estávamos do lado do inimigo de Deus. Mas nós fomos reconciliados com Deus. Isso é o grande amor. Não é que não adianta você pensar, nós pensarmos aqui, não, eu era bonzinho, não fazia nada antes de crer no Senhor, nada de mal, não ofendia, estava tudo bem. Não. O verdadeiro amor é esse. Você que não tinha nada com Deus, Deus foi lá e te amou, mesmo você sendo inimigo. E reconciliou você com Deus. Por isso, irmãos, não há sentido que você e eu vivamos hoje distantes de Deus. Se há um problema, se há algo que nos separa de Deus, algo que não foi tratado, Deus quer a reconciliação. Deus quer estar perto de você. Deus não quer nenhuma barreira. Se há uma situação com os irmãos, busca a reconciliação. Na família, busca a reconciliação. No trabalho, busca a reconciliação. Esse é o princípio de Deus. O amor dele é capaz de curar e sanar todas as coisas, né? Mediante a morte do seu Filho. Então aqui, esse versículo tem duas partes. A parte A e a parte B, né? A primeira parte em relação à obra que o Senhor fez. Ele se tornou o último Adão. Ele pôs um fim na raça adâmica. O primeiro Adão fracassou. De Adão até Cristo, fracasso após fracasso. O homem não conseguiu cumprir o plano eterno do Senhor. Mas a partir da morte e ressurreição do Senhor, agora nós temos esse último Adão, que é o Espírito que dá vida. Por meio dele, por meio do Espírito, com esta palavra, nós temos tudo para vencer, irmãos. Nós temos tudo para prosseguir e para de uma vez por todas cumprir o plano eterno do Senhor. E aí muito mais. Vamos falar juntos, ó, muito mais. Muito mais. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Muito mais. Então fala para quem está do seu lado, ó, muito mais estando já reconciliado, você será salvo pela vida. Eu quero perguntar se tem algum convidado aqui. Eu sei que o do Joel tem, né? Fica de pé quem está visitando a gente a primeira vez aqui, por favor. Vamos ver se tem mais gente também. Amém, muito bom. Palmas para os nossos irmãos. Mas também? Ah, ótimo. Ah, tem mais gente lá, ó, estava escondido, olha lá. Muito bom. Muito bom. Vocês são bem-vindos. Essa palavra, de novo, Deus quer falar com vocês. Se vocês estão aqui, é porque Deus tem algo especial para falar com cada um de vocês. Deus, se vocês não creem no Senhor, esse é o momento de crer no Senhor. Porque enquanto você não crê, a Bíblia diz que você é inimigo de Deus. E nós não queremos ser inimigos de Deus, certo? Um Deus que nos ama e cuida de nós. Então, se você crê com o teu coração que Cristo morreu e foi ressuscitado, você será salvo. Você será salvo. Mas não para por aí. Deus tem muito mais ainda para dar para cada um de vocês. Ele quer salvar, Ele quer libertar. Deus é paz, Deus é alegria, Deus é satisfação. Tudo que nós precisamos, tudo que o homem precisa está em Deus. Então eu espero que agora, essa foi a primeira parte da reunião. Nessa segunda parte, Deus consiga falar ainda mais forte para vocês que estão nos visitando hoje, tá? Para que vocês percebam o que o plano Ele tem na vida de vocês. Por que Ele chamou vocês aqui hoje? Não foi por acaso. Deus realmente quer falar com cada um de vocês, tá? Que o Senhor abençoe vocês, visitantes também. Amém. Overdose de Vilmar. Vilmar pai, Vilmar filho. Mas espero que seja overdose de revelação do Senhor Jesus, amém? Senhor Jesus. É um privilégio, irmãos, estar na vida da igreja. E é um privilégio, tanta revelação que nós estamos tendo, principalmente nos últimos anos aí. Hoje tem fartura de palavra. Não falta literatura, não falta mensagem, não falta conferência. Nós estamos vivendo um momento muito rico de palavra. Agora, como o Billy falou, depende de nós. Qual é a nossa conduta com relação a tanta palavra? E é assim que o Senhor vai medir. Ele está dando bastante palavra. Como é que o Vilmar reage, como é que você reage com relação ao chamado do Senhor? Esse versículo de Romanos 5,10 realmente é muito rico. Romanos 5,10 ele fala de duas coisas que a gente tem que se atentar. Ele fala da morte, mas fala da vida também. Não falou aqui, ó, o Billy leu, se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Então fala de morte. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela... Então tem a morte e tem a vida. Cristo, quando veio ao mundo, ele tinha uma missão. Né? Ele não veio aqui por nada, ele tinha uma missão. Missão, todos nós já sabemos, ele veio pela redenção, perdão dos nossos pecados, morte de cruz, eu vou falar aqui um pouquinho. Mas também ele tinha uma outra missão. Viver como homem. Por quê, irmãos? Para conhecer você, para me conhecer, saber exatamente como que o que a gente pensava, qual é o nosso sentimento, quais são as nossas necessidades. Deus passou por esse processo. Então não foi a missão dele, não foi só nos salvar desse mundo, mas também foi nos conhecer melhor. E hoje ele conhece você e me conhece. Ele sabe exatamente em que momento nós estamos e o que nós precisamos. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 3, 21 a 25. Um pouquinho para trás aí de que a gente leu Romanos 5, 10. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem,
porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Se vocês tiveram a oportunidade, espero que sim, irmãos, que vocês não tenham deixado de desfrutar do alimento diário dessa semana. Nós estamos nesse alimento diário. E é muito rico que vocês desfrutem para junto nós aqui concluirmos aos domingos. Mas fala-se reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho. Você foi reconciliado com Deus? Pergunta para o irmão do lado. Você foi reconciliado com Deus? Se alguém falou não, por favor, traga aqui para frente. Se alguém não está reconciliado, o Billy já falou, tem oportunidade, não perca tempo, irmãos. Mas você foi reconciliado. Esse texto de 21 a 25 fala de reconciliação, fala de redenção, fala de justificação. O que mais? Perdão dos pecados, né, que ele fala. Olha quanta riqueza. Praticamente é um resumo da segunda parte da semana. Então o Senhor, através da sua morte, primeiro passo é perdão dos pecados. Foi a remissão dos nossos pecados. Vamos entrar um pouquinho nos detalhes. Colossenses 1,14. Olha o que fala. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Você já imaginou, irmão? Alguém falar, está perdoada a tua dívida? Você deve alguns milhões de reais. Não precisa ser, vamos falar menos, né? 10 mil reais já é muito dinheiro hoje, né? Não precisa ser milhões de reais. Milhões de reais não vão pagar de jeito nenhum, né? Mas 10 mil reais. Eu trabalho em banco, vocês sabem disso. Você receber de manhã cedo uma ligação. Ô, seu Laurence, o senhor tem aqui 30 mil tomado, está perdoado sua dívida. Ei, que festa! Zacarias, você tem aqui tomado X no cheque especial, está liquidada a tua dívida. E está esquecido. Amém, né? É muito bom isso, né? E foi isso que aconteceu. O Senhor falou, está perdoado os teus pecados. Irmãos, não é pouco. Abram em Hebreus 8,12. E não é só perdoado. Olha o que fala Hebreus 8,12. O Senhor só não, ele perdoou e deu um pouquinho mais ainda. Isso sim é o verdadeiro perdão. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Não é o banco te ligar e dizer que você liquidou a tua dívida e já te empurrar outra coisa, te cobrar outra coisa, exigir outra coisa. Ele perdoou e, fala, irmãos, jamais me lembrarei. Apagou de vez. Tá? Em Efésios 1,7. Isso sim é amor, irmãos. Efésios 1,7 fala, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. Você não precisou se esforçar para receber nada disso. Não precisa de esforço algum teu. Basta você crer. Basta você confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que você tem isso para você. Automaticamente os teus pecados são perdoados e apagados. Isso sim é amor. Isso está disponível para nós, irmãos. Mas tem mais, como o versículo falou, tem mais. Fala também da propiciação. Esse tema, esse passa desapercebido por nós.
propiciação é Deus propício a você. Então, se é uma propiciação, quer dizer que ele não era propício. Claro que ele não era propício. Dependia de um intermediário. Lembra no Velho Testamento que tinha que ter um intermediário? Não vou entrar em detalhes. Alguém que matava um cordeiro pelos teus pecados. Não. Agora Deus está propício a você. Fala para o irmão. Deus está propício a você, irmão. E não foi pelo teu esforço. Não foi pelo teu esforço, nem pelo meu esforço. Foi Cristo que propiciou isso. Através de Cristo nós temos acesso direto ao Pai. Irmãos, isso não é pouco, irmãos. Isso é misericórdia de Deus. É prova do amor dele para conosco. Lucas 18, o 13 e 14. Lucas 18, 13 e 14. 13 e 14. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Se não fosse, se Cristo não tivesse pago todo o preço, Deus não seria propício a você. Não é bom, irmãos? Não é bom você poder falar diretamente com Deus? Abba, Pai, né, Otto? Abba, Pai, como o Otto sempre fala, paizinho. Só Cristo te deu o direito de você ter acesso ao Pai. E ainda Hebreus 2,17, Hebreus 2,17. Por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então Deus se fez homem, conheceu, teve uma morte de cruz, foi ressurreto, para tudo isso, para abrir caminho para você, irmão. Ele abriu o caminho, ele fez isso para abrir caminho, porque Deus não aceita o pecado. Então, se não passar pela morte, pelo sangue de Cristo, você jamais vai ser ouvido por Deus. E Cristo abriu esse caminho. Então é propiciação. Mas teve a justificação. Qual que era? Por que justificação? Quem é advogado, o Bilé ali, o Rodrigo. Se errou, tem que pagar. O pecado, não vou entrar em detalhes aqui, mas qual que é o salário do pecado? Não entendi. Então, é justiça. Pecou, morte. Você já trouxe isso desde a era adâmica lá. Estava condenado à morte. Amém? Cristo se fez justo por nós. Só Ele podia fazer isso. Romanos 3, 22 a 24. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé, para todos. Então é para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Isso sim é amor, né, irmãos? Por isso que nós temos realmente que se ajoelhar e respeitar esse Deus maravilhoso, esse Filho que veio e te resgatou e se justificou por você. E João 1, 29. João, não é 1 João, não. João 1, 29. Tenho certeza que vários de vocês sabem esse versículo de cor, hein? João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Nossa, irmãos, ele pagou o preço, foi justificado. Vamos falar junto? Eis
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com isso, ele nos reconciliou com Deus. Então, todos os termos que estão sendo usados no Alimento Diário essa semana, que a gente leu. Volte lá em Romanos 5:10, é um versículo que o Billy pediu para colar no vidro, no espelho, no computador, em casa, e principalmente na mente. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fala para o irmão do lado, eu já estou reconciliado. Segundo Coríntios 5:18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, nada nos impede de acessar ao Pai. O caminho foi totalmente aberto por Cristo. Ele quebrou toda e qualquer barreira que nos impedisse de chegar ao Pai. Ele abriu um novo e vivo caminho, o irmão falou, certo? E daí, irmãos, acabou aí? Sabe que o irmão fala essa semana que a gente acaba vendo em muitas denominações ou em muitas pessoas que para aqui, para nesse estágio de Romanos, até Romanos 5, Romanos 1, 2, 3 e 4, que fala da morte, ressurreição, perdão dos pecados. É muito bom, realmente a gente chama a atenção nossa a hora que a gente vê tudo que o Senhor sofreu. Ele foi humilhado, sofreu bullying, é um termo mais novo, né? Sofreu bullying, cuspiram nele. Morte de cruz é a morte extremamente dolorida. Imagina uma cruz, uma coroa com espinho, o tempo que ele demorou, crucificado, prego, ele sentiu tudo aquilo lá. Mas ele passou tudo isso por nós até a ressurreição. Então, mas muita gente fica até aí só, porque é muito bom ouvir isso. Puxa, que bom que o Senhor me salvou. Que bom que Ele passou tudo isso por mim. Ele pagou o preço. Mas agora tem a segunda parte, que fala muito mais. Tem muito mais. E mesmo Romanos 5:10 fala, seremos salvos pela sua... Mas você já não foi salvo? Ele já não morreu, já não te salvou, já não prometeu? É salvo agora dia a dia. Na primeira fase, o nosso espírito foi salvo. Mas tem uma fase que nós estamos passando agora, que é a nossa alma, que é a mais difícil. Então a morte de Cristo tirou do caminho toda a barreira, agora precisamos ser salvos pela sua vida. 1 Coríntios 15, 45. Eu estou apressando porque tem bastante versículos e não queria deixar de mencionar. Pois está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então o Senhor morreu sim, Ele ressuscitou, mas transformou no espírito vivificante, o espírito da vida. E esse espírito você recebe quando crê em Cristo Jesus. Só que não pode parar aí. 2 Coríntios 3,17. Você não pode só se conformar com isso. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, o Senhor é Espírito. E vocês têm o Senhor dentro de você. João 20, 19 a 22. João. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, ou seja, isso aqui era depois que ele tinha passado pela ressurreição. Alegraram-se
Portanto, os discípulos, ao ver o Senhor, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esse Espírito nós recebemos. Os discípulos receberam naquele momento e nós recebemos. Não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de ler esse livro aqui, ó. A Genética Divina. Se não leram, indico que leiam, é um livro pequeno, mas é muito bom. Por que eu estou falando isso aqui? Porque naquele momento, e vocês vão ler nesse livro aqui, nesse momento que o Senhor falou, recebei o Espírito Divino, e no momento que você crê no Senhor Jesus, você recebe a semente divina. O livro fala, você tem a semente do inimigo, que você já carrega desde que você nasceu. Então, se você pode viver a vida inteira com a semente implantada em você do inimigo, do Satanás. Mas se você crê no Senhor Jesus, você recebe, nesse momento, a semente divina, irmãos. Mas, Gilmar, eu recebo a semente divina e a semente maligna já some? Não. É um processo de você esmagando a semente maligna que está dentro de você. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre negar a vida da alma. É novo aqui, né, Lineira? Ninguém viu sobre negar a vida da alma aqui, nunca ninguém ouviu. Esse é o processo. Semente divina está dentro de nós, agora nós precisamos trabalhar. E o melhor lugar, a gente viu essa semana, é a igreja. É o corpo, é os irmãos, é aqui que nós estamos supridos, aqui que nós temos revelação, é aqui que o Senhor fala com você. Tenta viver sozinho. Ele falou, tenta viver sozinho. Essa semente vai se apagando, está lá, mas vai se apagando. É os irmãos que te ligam, que te convidam, é o irmão que vem aqui na frente e muitas vezes fala uma coisa que você precisava ouvir. É uma conferência, é um livro, é um irmão ajudando o outro. É isso que faz, irmãos. Aí isso que faz a semente crescer. É a arca, levar os jovens para lá, salvação para os nossos jovens. Viu quanto testemunho? É a semente divina que eles estão exercitando, irmãos. E o melhor lugar é na igreja. E nós precisamos sempre experimentar o que o Senhor realizou por nós. Nós não podemos só viver lá até Romanos 4 e pouco. É muito rico aquilo. Morte de cruz, perdão dos pecados. Mas tem mais, irmãos. Aquilo o Senhor já fez por nós. Agora o Senhor precisa de você e de mim para avançar. E Ele só pode usar se você for crescido em vida. Senão Ele não consegue usar. E para isso tem um processo. Romanos 3:22. Romanos 3:22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há distinção. Justiça de Deus mediante a fé. Então tem a fé objetiva, tem a justiça objetiva, que a gente já acabou de falar, mas também tem a subjetiva, que você tem que colocar na tua vida todo dia. Você tem que levar várias coisas durante o dia à cruz, irmãos. Pedir perdão, se arrepender. Essa a justificação diária, subjetiva, que você tem que passar daqui em diante. Esse é o novo processo. Por isso que é salvos pela sua vida. Tem a parte da santificação também. João 17. João 17, 13 a 17. Vou ler rápido, hein? Mas agora vou junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Fala para o irmão do lado, você não é do mundo. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, isso é ser separado, não adianta.
Você não é do mundo. Por mais que você queira, não adianta. Você não consegue mais conviver aí fora. É luz e trevas, irmãos. É semente maligna contra semente divina. Não insista. Não insista que nas trevas o Senhor não está, irmãos. Então você é separado. 1 Pedro 1, 14 a 21. 1 Pedro. Deixa eu tomar uma água aqui. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Você era ignorante. Você era ignorante. Eu era ignorante. Eu não conhecia Cristo. Eu não tinha semente divina. Agora, você é ignorante ou não? Não somos mais, né, irmãos? Pelo contrário, ó, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Em algum procedimento que ele fala aqui ou não? É todo o vosso procedimento. E você consegue? Não, né, irmão? Eu também não. Por isso que a gente tem que se arrepender, levar a cruz e ir mudando. Dia a dia, de glória em glória. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Fala para o irmão do lado. Sede santo, porque o Senhor é santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Você está peregrinando ou não está nesse mundo? Como você tem tratado a tua vida? Com temor ou sem temor? Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmão, isso me chamou bastante atenção. Depende de mim. 1 João 3,2. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Pouco a pouco, de glória em glória, você vai se parecendo com o Senhor Jesus. Né? Ainda não se manifestou. Ainda não. Mas você está em processo? Está ou não está? Então nós estamos em processo. Tem que ser dia a dia. Tua mulher tem que olhar, nem sempre, né, bem? Mas de vez em quando ela olha para mim, nossa, está mais parecido com o Senhor Jesus. Ou teu marido tem que olhar, nossa querida, você está mais parecida com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, frutos do Espírito, irmãos. Fruto do Espírito. Não é teu esforço, não. Não é livro de autoajuda. É fruto do Espírito, Senhor Jesus. 2 Coríntios 3,18. Sabe de cor esse? 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, transformado de glória em glória. Então você tem santificado, separado, acrescentando os elementos de Deus na sua vida todo dia, transformado de glória em glória e conformados à imagem de Cristo. Conformados à imagem de Cristo. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quer ou não? Eu também quero, mas tem uma condição: não se conforme
com esse século. Irmãos, vai apertar cada vez mais. E está apertando para a gente se conformar com esse século. Ah, é comum. É normal. Eu nem vou citar várias coisas aqui. Vai ser uma luta. Vai ser uma luta na vida da igreja aqui mesmo. Mas o nosso lar, com nossos filhos, netos, ou no próprio casamento, ou no trabalho. Mas olha que fala, não vos conformais. Não vos conformeis com esse século. Não é normal certas coisas que entram no nosso lar. Não é normal certas coisas no nosso serviço, no nosso orçamento. E também não é normal aqui na vida da igreja. Nós não podemos nos conformar com isso. Temos que lutar muito, irmãos. Em oração, sempre fortalecidos, que o Senhor vai se revelando a nós, dizendo o que é certo e o que é errado. Nós temos que se conformar à imagem de Cristo. Romanos 8, 29 fala, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor está olhando para você. Ele está vendo o quanto você está se parecendo com Ele. E você, qual a desculpa que você tem hoje? Qual a desculpa que eu tenho? Falta tempo? Falta palavra? Não falta, né, irmãos? Não falta. Hoje tem sido muito reveladora a palavra do Senhor. Romanos 8:30. Aí mesmo. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Então, o Senhor já te chamou, o Senhor já justificou, mas ainda não te glorificou. Porque você está em processo, e eu estou em processo de glorificação. E que momento isso se dará, irmãos? Na volta do Senhor. O Senhor vai olhar para você e vai falar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Muito te colocarei. Ele vai medir você. E vai medir. E nós não temos desculpa. De tanta revelação, tanta palavra profética. A gente falou no nosso grupo familiar nessa semana. Você não precisa ficar desesperado. Nossa, mas eu estou atrasado. Tem irmão que está na minha frente. Nossa, aquele irmão conhece muito mais a Bíblia. Ele acha versículo muito rápido. Olha, ele fala muito bem. Eu não vou entrar em detalhe por causa do horário, mas tem os trabalhadores da última hora, irmãos. Nunca está tarde. O salário é igual. Não importa se você trabalhou o dia inteiro ou só trabalhou os últimos 15 minutos. O Senhor é justo, é um Deus misericordioso. Então não perca tempo. Avance que o Senhor é justo. Não é um julgamento humano, é um julgamento divino. E vai estar fora de tudo aquilo que nós conhecemos. É um Deus puro, irmãos. Então, nós temos a justificação. Nosso espírito já está salvo. A santificação é um processo que nós estamos passando, e a glorificação que vai ser a transformação total do nosso corpo. Não é esse corpo aqui. Quando isso acontecer, irmãos, na glorificação, nós escaparemos totalmente da influência do DNA satânico. Está aqui no livro. Quando isso acontecer, finalmente, nós escaparemos totalmente da influência do DNA satânico. Mas até lá, irmãos, até lá, até o Senhor voltar, nós precisamos ser transformados e fortalecidos no poder dele para enfrentar o mundo que aí está. E não de cabeça baixa. Ninguém aqui tem que baixar a cabeça. Puxa, tem tanta coisa. Não, irmãos. Não com orgulho, mas com poder. Sair com poder. E a semana falou bastante. Você tem que conhecer a palavra. Se você conhecer a palavra e está constituído com a palavra, você não precisa ter medo algum. A irmã falou sobre um amigo, uma pessoa que estava chorando no trem, acho que no trem aí.
Cara, você tem que estar constituído. O que você vai falar? E você vê uma aprovação. O que você vai fazer? E no teu dia a dia? Eu costumo falar para os homens, as mulheres não fecham ninguém no trânsito, não ficam bravas no trânsito. Mas vou falar para os homens, e no trânsito, se você não está constituído, qual que vai ser a tua reação? E dentro de casa, qual vai ser a tua reação se você não estiver constituído? Por isso que eu falei, é pouco a pouco, glória em glória, nós precisamos avançar, irmãos. Avançar em direção ao reino. Pessoas transformadas, pessoas que se parecem muito mais com o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Vamos individualmente, enquanto a gente dá sequência aqui, orar sobre o que eu falei aqui sobre ser santo, ser separado. Faça uma pequena reflexão na sua vida. O que o Senhor me falou essa manhã? O que eu preciso fazer? Qual que tem que ser minha postura em relação à palavra? Jesus é o Senhor. Amém. A mensagem do Arca foi despertados. E eu fui despertado no Arca, né? Teve várias reuniões que eu toquei. A gente viu Gênesis 11 a 22, né, que fala sobre Abraão. E o Abraão é o pai da fé. E a gente viu que o Deus da glória, ele apareceu para Abraão, né? Porque Abraão tinha interesses na coisa do Senhor, né? O irmão Pedro tinha compartilhado também a parábola dos trabalhadores, né? Que Abraão foi o primeiro trabalhador, né? E que a gente é os trabalhadores da 1/10 hora. E eu tive um sentimento, né? Porque a gente teve uma reunião no Arca que esqueci o título, era Meninos para Homens, e os irmãos palestra para homens, e os irmãos mais velhos, né, compartilharam experiências dele. E eu lembrei que 10 anos atrás a gente ia para Pilar do Sul, né? E o Senhor me deu um sentimento, né? Porque eu não estava servindo em alguns serviços da igreja, mas eu queria algo mais, né? E quarta-feira eu fui falar com o irmão André Dong sobre visitar no sábado Pilar do Sul. E o irmão André Dong, ele aprovou, e a gente foi ontem para Pilar do Sul. E eu pensava que a gente ia ter que começar do zero, né? Porque faz 10 anos que a gente não vai, então, mas o Senhor, ele foi muito misericordioso, né? Todo o trabalho que a gente foi feito, ele ainda permaneceu, né? As pessoas que reuniam em Pilar do Sul, a gente encontrou algumas na praça. A gente teve comunhão com alguns contatos, porque ainda tem um irmão que mora lá. Então, realmente, o Arca, ele me despertou, né? E acho que é isso. Amém. Também eu vou repetir, né, que foi um despertar, porque, nossa, lá foi uma das experiências que a gente viu, um dos versículos que a gente viu que às vezes Deus não se mostra por terremotos, ou por fogos, ou por grandes tempestades, como a gente também viu essa semana no Alimento Diário, mas Ele pode se mostrar também como uma brisa bem leve. E eu considero esse evento como um terremoto. Ele se mostrou como um terremoto. Eu acho que para a maioria dos jovens foi assim, porque abalou todas as nossas estruturas. Eu vi lá quebrantado, realmente quebrantado. Mas por que o despertar? Só porque esse evento é para despertar e depois voltar para a nossa rotina normal? Não. É para a gente despertar, para a gente estar atento para todas as experiências que o Senhor quer dar para a gente. Como Abraão. Porque Abraão, ele vivia... antes do primeiro chamamento do Senhor, ele vivia a vida normal dele, vivia no mundo, talvez não fizesse nada tão errado assim nos olhos humanos, mas ele era afastado de Deus.
mas Deus chamou. E ele ouviu e teve uma atitude. Ele seguiu, saiu da terra dele. Talvez não como Deus queria totalmente, largando os pais, largando a casa dele, mas ele saiu, foi uma atitude. E essa atitude que a gente tem que ter dia a dia, quando a gente sentir o Senhor nesse leve vento, ou que seja em fogo ou em um leve vento, a gente tem que ter uma atitude para seguir Ele e viver pela fé, que nem Abraão viveu. Amém. Ó Senhor Jesus, o tema do Arca foi despertar. Irmãos, e esse tema despertar não é só para um evento, certo? Mas o que eu senti, né, com a ajuda dos irmãos que nos cuidaram, é que o despertar tem que ser diário. Todo dia eu preciso despertar o meu espírito. Ó Senhor Jesus. E a gente desfrutou muito sobre Abraão. E no Alimento Diário também a gente tem desfrutado, né? Então em Gênesis 12:1 fala: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor Jesus. Irmãos, aqui também fala de nós sairmos de nós mesmos, né? Eu preciso sair de mim mesmo. O despertar é sair de mim mesmo. Em mim mesmo eu estou dormindo, eu não estou vigilante. Mas quando eu saio de mim mesmo, puxa, aí as coisas acontecem. Se Abraão não saísse dele mesmo, se não saísse da casa, nada ia acontecer, irmãos. Mas ele saiu. Ó Senhor Jesus. E no Alimento Diário a gente viu, né, a experiência de Pedro. Pedro, todos os discípulos tiveram a mesma experiência lá do barco, né? Todos podiam estar lá. Nossa, é o Senhor, então amém, é o Senhor. Mas Pedro tomou aquele passo de fé. Ele falou: se é o Senhor, me faz andar sobre as águas. Aí ele foi e andou. Então, essa questão de sair tem muito a ver com a nossa fé. Então, quando temos fé no Senhor, nós saímos de nós mesmos. Quando nós saímos de nós mesmos, o Senhor nos dá mais fé, né? Essa foi a experiência de Abraão. Abraão foi fé mais fé, né? Então hoje o Abraão é pai da fé, né? Mas se a gente falar em outras palavras, ele é o pai das experiências com o Senhor. Ele teve diariamente uma experiência com o Senhor. Diariamente ele teve uma oportunidade de sair de si mesmo, né? Isso não quer dizer que nossa vida vai ser um sucesso sempre, mas a gente vai ter fracasso como Abraão, vai ter sucesso como Abraão, mas a questão é que no fim, irmãos, o Senhor pode nos abençoar mais, a gente pode conhecer mais o Senhor, e a vontade do Senhor é feita através de nós, né? Não tem uma coisa mais honrosa do que isso, né? O Senhor fazer a sua vontade através de nós, né? Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente cantou naquele hino S10, né? Não ouso relaxar, pois te espero ouvir. Nesse arca foi compartilhado dos homens dos quais esse mundo não eram dignos, os quais esperavam ainda uma pátria celestial. Irmãos, é um sentimento muito poderoso esse de aguardar algo que está por vir, que é infinitamente superior a tudo quanto vimos, porque nós temos esse sentimento: não ouso relaxar, não tenho coragem de deixar a bola cair, eu quero mais, eu quero pegar mais encargos, mais responsabilidades. Os irmãos chamaram a gente, né? Vamos deixar de ser menino, vamos virar homem. E o que homem faz? Homem aguenta, ele aguenta a responsabilidade. Ele é aquele irmão que vai levar outros junto com ele, que não vai descansar enquanto a igreja não estiver fortalecida, que vai atrás da ovelha perdida. Ó Senhor Jesus. E o Senhor nos tocou tanto com esse sentimento, irmãos, que a gente até já teve uma comunhão dos varões que foi muito preciosa. O Senhor nos falou que a gente precisava assumir o serviço da igreja, tomar as responsabilidades dessa geração. Não vamos relaxar, irmãos, porque nós temos uma pátria celeste. O Senhor quer nos receber amplamente no seu reino, de braços abertos. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Eu fiquei tocado até com o compartilhar do Joel, né? O Joel lembrou, essa semana no Alimento Diário, fala da experiência de Pedro, que saiu do barco, ouviu a voz do Senhor, mas ele também falhou, né? Teve um momento que ele viu as tormentas e ele duvidou que o Senhor poderia estar sustentando ele nessa situação, ele afundou. E ainda naquele momento o Senhor resgatou ele com a sua mão. Muitas vezes, né, eu fiquei muito tocado com essa última conferência de setembro, com a palavra do Alimento Diário dessa semana. Muitas vezes quando a gente lia isso, a gente só pensava,
Pedro fracassou na fé dele, mas ele realmente chegou num ponto de fé que nenhum dos outros teve. Nós precisamos ter essas experiências. O fracasso dele redundou em uma experiência para todos nós, e certamente ele avançou muito mais em fé do que todos que ficaram no barco. Abraão teve essa experiência de muitas vezes falhar. Ele foi para o Egito, voltou envergonhado. Abraão, ele teve Ismael, né, não confiou na promessa do Senhor, e por 13 anos perdeu a presença do Senhor, mas tudo isso serviu para que ele pudesse avançar mais, até o ponto quando finalmente o Senhor cumpriu a promessa nele, deu Isaac, e depois pediu o filho dele, ele não questionou. Se a gente vê passagens anteriores, foi interessante, eu nunca tinha prestado atenção, né? Nesse arco a gente teve a oportunidade de ler várias vezes o texto juntos, e nas outras experiências, Abraão ainda questionava muito o Senhor. Senhor, mas o Senhor fala que eu vou ter uma descendência como a areia do mar, mas o único herdeiro que eu tenho é meu servo. Mas quando chegou a experiência de Isaac, ele não questionou nada. Ele simplesmente pegou o filho e foi até o monte. Quando o próprio filho questionou, mas pai, cadê a oferta? Ele falou, Deus vai prover. Então, nós precisamos galgar, seja com sucesso, seja com fracasso, o Senhor conta com cada um de nós. Precisamos ter medo de servir ao Senhor, não precisamos ter medo de tomar responsabilidade. Se nós fracassarmos, nós temos que nos arrepender diante do Senhor, crescer com essas experiências, e certamente nós vamos crescer mais do que se nós ficarmos parados no nosso canto. Eu vejo que é muito fácil na cidade de São Paulo, com tantos irmãos, eu me esconder no meu canto, me esconder em, talvez, aparecer em algumas reuniões, mas o Senhor tem nos chamado para muito mais. Com tantos irmãos, nós temos que ver que a cidade de São Paulo é muito maior ainda, com muita necessidade, que cada um de nós colocarmos à nossa disposição ao Senhor, de servirmos, de pregarmos o Evangelho. Então, que o Senhor possa despertar isso em cada um de nós e não deixar esmorecer esse sentimento no nosso coração. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Só para esclarecer, eu passei na frente das irmãs porque eu estou servindo, aí eu tenho que voltar para lá rápido. Desculpa. Senhor Jesus, esse evento ele causou algo em todos nós, mas principalmente em mim, né? Lá mesmo eu já percebi que não dava para ficar do mesmo jeito. O Abraão, quando Deus apareceu para ele pela primeira vez, ele não ficou lá do mesmo jeito, a vida dele mudou, né? Depois disso, teve vários detalhes que os irmãos mostraram para a gente. Um deles, por exemplo, é quando ele encontra o Melquisedeque e o rei de Sodoma, né? E assim, eu sinceramente não tinha visto esse detalhe. Vou explicar para os irmãos que lá ele encontra os dois, depois dele resgatar Ló, ele encontra os dois reis. E aí o rei de Sodoma oferece coisa para ele em troca de pessoas, porque ele né, tem escravos e tudo mais. Mas ele oferece riqueza, ele oferece um monte de coisa. E aí o Abraão fala assim, eu não posso aceitar de você para você depois falar que me enriqueceu. E aí o rei de Salém, que é o Melquisedeque, ele vai lá e abençoa o Abraão. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a nossa vida não pode ser de continuar aceitando as coisas do mundo. Não pode ser de continuar aceitando, e não só... mas aquilo é horrível, eu não vou aceitar isso. Obviamente a gente já faz. Mas tem aquelas coisinhas boas, sabe? Puxa, que maravilha isso, olha, o mundo está me oferecendo. E às vezes nem é desse jeito. Não é Satanás, daquele jeito que a gente imagina, que vem e oferece. Não. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, a gente não pode trocar tudo o que o Senhor é pelas coisas do mundo, né? E outra coisa também é que o Abraão... quando chegou no final da vida dele, ele já não conseguia mais rejeitar um pedido do Senhor, né? Ele não conseguiu olhar para o Isaac, que ele tinha, né, que foi... Deus tinha prometido o Isaac lá atrás, falar seu herdeiro, nananana. E aí, na hora que tinha o herdeiro, já tinha crescido, o rapaz já estava forte e tal, ele vai lá e pede o Isaac. O Abraão, ele já não conseguia falar não, né? O nosso viver tem que ser para um dia a gente não conseguir mais falar não para o Senhor. Agora, obviamente, a gente ainda está lá atrás, a gente ainda é o Abraão que duvida quando o Senhor fala que vai dar o Isaac, mas a gente não pode continuar do mesmo jeito. A gente não pode continuar sendo esse Abraão que dorme, porque lá no começo, quando Deus chamou, ele só saiu porque o pai dele saiu. Mas no final, quando Deus falou, me dá o teu filho que eu te dei, ele nem perguntou, não falou nada, ele só pegou o filho e levou. Oh, Senhor Jesus.
Irmãos, a nossa meta tem que ser essa. Se chegar no Abraão, que só pega o filho, só pega o Isaac, só pega aquilo que a gente tem de melhor, que inclusive o Senhor deu, e dá para ele de volta. Sem questionar, sem perguntar nada. E a última coisa, eu disse que o evento causou algo em vários de nós, né? O Samuel foi um exemplo disso, ele simplesmente, eu achei sensacional que eles simplesmente foram. Os irmãos jovens se juntaram ontem e vão continuar se juntando para a gente, né, não deixar esse fogo apagar. E eu tenho no meu coração de que isso tem que causar algo em toda a igreja, sabe, irmãos? Os irmãos sempre falam que os jovens, eles conseguem e tudo mais, só que a gente também, eu falo por mim, eu também tenho minhas dificuldades como jovem. Eu também tenho domingo de manhã, puxa, vir para cá domingo de manhã e tal, eu preciso do Senhor. E às vezes eu não consigo. E daí talvez eu possa falar em nome dos jovens, a gente precisa de vocês, irmãos mais velhos, né? Oh, Senhor Jesus, com a misericórdia do Senhor, espero que o nosso despertar cause algo em toda a igreja. Cause algo que toda a igreja desperte, para a gente não... Porque, irmãos, a gente é falho e a gente precisa de vocês. A gente precisa de toda a igreja. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Como todos falaram, né, foi de fato um despertar para nós. E foi um despertar muito, muito forte para mim. O Senhor, ele veio nos dar um chacoalhão, assim, mostrar responsabilidade, mas com muito amor, né? O Senhor, ele é maravilhoso. E a experiência de Abraão, ela é muito prática, ela é muito similar à nossa vida mesmo, né? O Senhor vai aparecendo pouco a pouco para nós. Todas as vezes que o Senhor aparecia para Abraão, ele revelava um pouco mais da promessa dele, e pouco a pouco Abraão foi crescendo a fé nele. Então não adianta eu olhar e ler a história e falar, poxa, pai da fé, que incrível, ele era especial. Não era, irmãos. Ele simplesmente foi deixando o Senhor falar com ele, obedecendo ao Senhor. Teve falhas, desceu para o Egito, teve problemas, mas ainda assim ele não desistiu. Senhor Jesus, eu fiquei muito encorajada, irmãos, que a gente também não pode desistir. A nossa caminhada, ela é longa, ela é árdua, mas graças ao Senhor é uma caminhada que tem sentido, né? A nossa vida tem sentido. Como o Arthur falou, tem uma pátria celestial nos esperando. Então eu não quero também ficar olhando para as coisas dessa terra. É tão fácil a gente se distrair com as nossas conquistas aqui. A gente é jovem, a gente é cheio de ambições positivas, né? Quer crescer, quer ter um bom emprego, quer ter uma família, tudo isso é maravilhoso, mas irmãos, eu quero olhar só para essa pátria celestial. Em tudo que eu fizer, eu quero poder consagrar esse Isaac, não reter para mim o que o Senhor me deu, aquilo que eu considero importante, não reter nada, né? Ser útil para o Senhor plenamente. E um versículo que me marcou muito foi Gênesis 23, que já é após a morte de Sara, que Abraão fala, sou estrangeiro e morador entre vós. Ele já morava lá há um tempão, mas ele se considerava um estrangeiro. E aí depois as pessoas testificam sobre Abraão. Tu és príncipe de Deus entre nós. Então, que testemunho, né? Ele era uma pessoa que era rica, ele era cheio de posse, ele poderia dominar a cidade, assim, né? Ser conhecido, mas ele morava em tendas. E ele se considerava um estrangeiro. É porque ele tinha os olhos na pátria celestial. Irmãos, eu quero que esse seja o meu testemunho. Eu quero ser uma estrangeira que olha para a pátria celestial. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Vou contar minha experiência, tá? Eu não queria ir para esse evento. Aí os irmãos estavam sempre falando de evento do Jovem da Arca, né? O Senhor causou uma situação no meu trabalho que eu falei, ai, Senhor, tá bom. Me ajuda, né? Fiz que nem... Falei, me ajuda no meu trabalho, que eu vou para esse evento Arca. Vou fazer um propósito com o Senhor. Eu vou ler Gênesis todo, eu vou para esse evento Arca e fala comigo lá. Aí, quando eu cheguei no evento, a primeira coisa que o irmão falou é, vamos ler de Gênesis do 11 ao 22. Eu senti o Senhor falando comigo, né? E eu nunca tinha lido o livro de Gênesis do jeito que eu li daquela forma. Eu vou falar como o Senhor falou comigo, como a história de Abraão é a nossa história. Abraão teve erros, ele tentou dar um jeitinho, ele tentou fazer do seu modo, mas o Senhor sempre estava com ele, o Senhor aparecia a ele. E o versículo que mais me ganhou foi Gênesis 15, 6, que fala que Abraão creu no Senhor. Isso lhe foi imputado para a justiça.
né? E onde Abraão ia, por mais que ele, né, ele tentava agir da sua própria forma, mas ele se arrependia, se voltava para o Senhor, e quando ele se arrependia, ele levantava uma arca para o Senhor e invocava o nome dele, né? E os irmãos falaram lá que onde a gente estiver, a gente tem que levantar uma arca ao Senhor, a gente tem que invocar o nome do Senhor, né? Então, esse evento foi um despertar, né? E eu me senti despertada, eu vi que o Senhor, Ele se preocupa comigo, Ele cuida de mim, né? E eu preciso acordar que o Senhor está próximo e eu preciso fazer a minha parte, né? Aí, um pessoal falando comigo, né, que no Brasil o maior está acontecendo muito índice de suicídio, né? As pessoas estão sentindo aquele vazio. E ontem eu saí com a minha mãe, a gente foi fazer umas compras. Quando a gente estava voltando, eu falei: mãe, vamos de trem hoje, né? Não gosto de andar de trem. Eu falei: vamos de trem. Aí ela: vamos. E quando a gente sentou lá, né, esperando o trem chegar, tinha um jovem do nosso lado, do lado dela, né, que ela sentou. E do nada, eu estava em pé, conversando com ela, e esse jovem começou a chorar, do nada. Aí eu falei: não tem jeito, eu vou ter que falar do Senhor. Aí eu cheguei para esse jovem e falei: não fica assim, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe, o Senhor está cuidando de você, e você é importante para Deus. Fala comigo assim: Senhor Jesus. Ele repetiu na hora, imediatamente. E eu percebi que as pessoas, elas estão carentes, elas estão precisando. E eu preciso falar. O Senhor precisa de nós, irmãos. A gente precisa abrir nossa boca. As pessoas estão carentes. As pessoas estão precisando do Senhor. Não sei se vocês viram a reportagem lá no Itaim Bibi, no Sushi Man, querendo atacar todo mundo com a faca. As pessoas estão precisando. E nós precisamos despertar. E onde a gente for, a gente precisa levantar um altar ao Senhor e invocar o nome dEle. Então, essa foi a minha experiência, que o Senhor possa me fazer falar mais, abrir minha boca e falar do Senhor para as pessoas. E levar mais pessoas a ser salvas. Eu não quero ir sozinha, eu quero levar meus frutos, né? Eu não sei se os irmãos da Casa da Árvore sabem, se eu vou compartilhar aqui, se tiver alguém aqui, eu vi Lucas em algum lugar. Uma jovem que eu levei que teve uma noite de pizza, e eu cheguei no final, né, por conta do meu trabalho, que eu trabalho até as 22, os irmãos oraram para eu mudar de horário, e a partir de dezembro eu vou trabalhar mais cedo, né? O Senhor mudou o meu horário, para eu poder servir mais a Ele. Eu tenho certeza que o Senhor, eu sou escolhida do Senhor, né? Aí, essa jovem que eu levei do meu trabalho, que eu cheguei lá no final e levei, os irmãos começaram a falar com ela do invocar, falaram com ela do Senhor, e ela se batizou. Ela se batizou em uma denominação que seja, mas ela recebeu o Senhor, né? Ela aceitou. Então, a gente vê que a gente precisa dar frutos, a gente precisa cooperar com o Senhor. Jesus é o Senhor.